Olá, aqui é o Dr. Douglas Bellondo e hoje nós vamos falar sobre osteointegração. Palavrão esse. Na realidade, é o processo biológico através do qual os implantes que têm uma superfície de óxido de titânio são incorporados ao osso. Para que você entenda como é que aquele implante ele quase que se transforma em tecido ósseo. É mais ou menos como você fazer um furo na parede, colocar aquela bucha, só que aquela bucha ela é feita de cimento e ela vira cimento e vira parede. É mais ou menos essa analogia. Siga o vídeo para que você tenha uma noção mais didática de todo esse processo que revolucionou a odontologia. Eu considero a odontologia antes dos implantes, que eu peguei essa fase, e depois dos implantes, que também estou trabalhando com essa especialidade hoje aqui no consultório. Os ossos do nosso organismo é um tecido especializado, calcificado, mineralizado, responsável pela manutenção das estruturas e do suporte de todo o nosso corpo, mas também um grande reservatório de cálcio, que libera ou retira esse cálcio do sangue dependendo da sua concentração. Ele armazena ou ele libera cálcio. E esse tecido ósseo, como podemos ver aqui, é o tecido que nós chamamos de osso esponjoso ou osso medular, que é a parte interna dos ossos do nosso corpo. Porque a maioria dos ossos tem uma camada superficial mais rígida, mais compacta, que nós chamamos de cortical óssea, e a parte interna, que nós chamamos de medular óssea. No momento, então, que você fresa, que você penetra uma broca nesse osso, que é o que é feito nos implantes, você faz uma fresagem com dimensões idênticas ao do implante, você rompe todo o equilíbrio desse tecido, inicialmente promove um sangramento, e na sequência, questão de minutos, no momento que você então coloca o implante, esse implante ele é parafusado nesse osso de uma maneira bastante justa, que é o que caracteriza o que nós chamamos de estabilidade primária, fundamental para que esse implante, para que o processo de reparo ocorra de maneira adequada. Então, fixado esse implante na posição, o tecido vai começar, então, o processo de osteointegração. Então, na sequência, aquele sangramento ele tem que ser contido. Então, minutos após a cirurgia, aquele vaso rompido, as plaquetas começam a se aglomerar na borda do vaso, formando uma barreira para que diminua esse sangramento. E essas mesmas plaquetas que circulam no sangue promovem a produção de uma rede de fibrinas, e essas fibrinas entram em contato já, então, com a parede do implante. E esse sangramento é contido dessa forma. A partir daí, outros eventos acontecerão para que isso se repare. Então, a primeira forma de reparo é o que nós chamamos de inflamação. Inflamação é um processo através do qual o organismo se recupera de alguma agressão. Então, horas após a cirurgia, esse processo inflamatório ele se inicia, e ao se iniciar, aqui nós podemos ver então, por mais cuidado que o cirurgião tome durante a cirurgia, sempre ocorre a penetração de algumas bactérias da boca no osso, que não é o local delas. Então nós temos mecanismos através do qual aqueles vasos, eles aumentam o espaço entre as células endoteliais, ou seja, as células que compõem a parede do vaso, como se fossem verdadeiras lajotinhas, elas se separam de forma a permitir que as células brancas de dentro do sangue migrem para fora do vaso. E essas células, que nós chamamos de leucócitos ou células brancas, elas vão combater, elas vão começar a limpeza da área. E elas começam por remover os detritos, mas também as bactérias que por ali, porventura, entraram. Então, por ataques químicos a essas bactérias, elas acabam matando essas bactérias. Como nós podemos ver, essas bactérias morrem por ação química. E na sequência, uma outra célula entra em cena, que são os macrófagos,
que fazem a fagocitose, entre aspas, que comem esses restos de bactérias e de tecido, que não vão ser aproveitados. E essas células, então, elas produzem substâncias químicas que promovem a atração de outras células, como nós podemos ver aqui, o famoso fibroblasto, que entra em cena nesse momento, produzindo uma série de fibras colágenas e elásticas, por onde vai se dar todo o processo de reparação. Essas células perivasculares, elas migram e vão se ligar a um vaso que foi rompido, não tem mais hemorragia, mas ele está rompido, e elas promovem, com o tempo, a religação desse vaso com outro vaso que esteja funcionante, e faz a religação venosa. Outra célula que entra em cena também ao mesmo tempo é a célula que nós chamamos de osteoclasto, que é uma célula responsável por reabsorver parte desse osso, e parte desse osso sendo reabsorvida, esse implante nesse momento ele perde um pouco aquela retenção primária. Mas esse é um processo fundamental que inicia o processo de reparo ósseo e de neoformação óssea. Aquelas células dos vasos também se fixam às paredes dos implantes, e como são células que nós chamamos de células tronco, elas têm a capacidade de se diferenciar em qualquer célula que ela queira. Nesse caso específico, elas se diferenciam em osteoblastos, que são células produtoras de matriz osteoide, uma matriz a princípio cartilaginosa, que com o tempo se calcifica e se fundem ao implante. Então essas células produzem a calcificação. Então nós temos aqui um corte de um microscópio eletrônico, onde nós vemos as fibras colágenas se ligando à superfície dos implantes. E na sequência, então, essa matriz se calcifica, e em se calcificando, se liga ao osso próximo ao implante, formando verdadeiras pontes que são fixadas aos implantes. Então observem que a superfície do implante ela não é 100% fixada ao osso. Ela é fixada a parte desse osso suficiente para que esse implante tenha o suporte adequado para quando o cirurgião dentista coloca um dente, esse dente então vai receber cargas mastigatórias, e essas cargas mastigatórias estimulam ao fortalecimento de toda essa estrutura do trabeculado ósseo formado ao redor desse implante, travando o implante, fazendo com que ele vire parte do tecido ósseo, de uma maneira muito eficaz, de uma maneira muito precisa. Um processo absolutamente fantástico, que nós chamamos de osteointegração. Esse vídeo foi produzido, então, por essa equipe, por essas empresas, aqui tem que dar ao crédito, pela qualidade do vídeo, pela didática do vídeo, que me permitiu explicar isso em detalhe para você. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se aí no nosso canal, para que você receba as notificações de todos os vídeos que nós vamos postar no futuro. Muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu carinho. E dá uma passadinha no nosso site para que você conheça todos os trabalhos que nós realizamos aqui. Ok? Um forte abraço e fiquem com Deus. E até uma próxima.